Olá, estudantes do quarto ano, bem-vindos a mais uma aula de arte. O tema da nossa aula hoje é os sons do silêncio. É um tema bem enigmático, né? A gente vai tentar explicar isso ao longo da aula. Aquele material de sempre, né? Algumas folhas de papel, lápis de escrever, lápis de cor se tiver e canetinha também, para fazer algumas anotações. Hoje eu vou pedir também que você encontre aí na sua casa 3 objetos. Eu vou pedir que não sejam objetos que possam quebrar, né, como objetos de vidro, por uma questão de segurança, então um objeto de plástico ou de madeira, alguma coisa assim fácil de manipular. Lá no final a gente tem uma atividade que a gente vai usar esses 3 objetos. Vou dar um tempinho aqui para você se organizar com esse material. Muito bem, eu vou começar aqui relembrando uma atividade que fizemos lá na aula 2. Eu não sei se você lembra, mas quando estávamos falando da Tarsila do Amaral, eu pedi que você fizesse a leitura de imagem dessa pintura que está na tela e tentasse descrever o que você via na imagem. Em seguida, foi pedido que você tentasse pensar que sons poderiam compor essa paisagem. Então trata-se de uma ideia que vimos a partir de um vídeo, né? Só aqui alguns detalhes em relação à imagem. Trata-se de uma paisagem do interior paulista, né? Um lugar onde a Tarsila cresceu, e aí a gente pôde pensar que sons que compunham essa paisagem, né? Que sons estavam presentes ali. A ideia veio então a partir desse vídeo. Eu vou passar ele aqui novamente só para a gente relembrar. Vamos ver então. Vocês conhecem a Tarsila do Amaral? E vocês já ouviram falar de paisagem sonora, né? Essa atividade está cheia de conhecimento e agora, estão todos prontos para iniciar nossa viagem pelo mundo da música? Vocês querem saber mais sobre paisagens sonoras, né? Calma, espera um pouquinho que eu preciso apresentar uma pessoa antes. Essa daqui é a Tarsila do Amaral, ou melhor, esse é o autorretrato, quer dizer que ela pintou um quadro dela mesma. Acabamos de descobrir uma coisa, ela era uma pintora brasileira e gostava de pintar as cores e as paisagens aqui do nosso país. Mas e se as paisagens da Tarsila tivessem som? Que sons elas teriam? E isso é o que nós vamos descobrir nesta viagem pelos quadros da Tarsila. Vocês estão prontos? 1, 2, 3 e... esqueci de uma coisa. Não vou embora não. Fiquem aqui que no final eu darei uma dica muito legal, tá bom? Agora sim, vamos lá. 1, 2, 3 e... já!
Tchau! Muito bem, então aqui o Leandro ele nos convida então a pensar como uma imagem pode suscitar essa paisagem sonora. Então o que é a paisagem sonora? São sons que compõem uma porção de um determinado lugar. Então aquele lugar que a gente está tem uma estrutura sonora, né, que são fruto de tudo que ali está presente, certo? A gente vai tentar entender isso mais à frente. Bom, com base nessa primeira ideia, vamos ver aqui essas imagens. Então, o exercício é sempre o mesmo. O que você vê na imagem? Essa primeira eu vou até te ajudar. Nós temos aqui uma paisagem marinha, né? Trata-se de uma praia em que uma família está brincando à beira do mar. Ali parece que num entardecer, né? Pela coloração da luz. Que sons, então, poderiam compor essa imagem? A gente pode pensar que sons ali estão presentes. Bom, som do mar, de repente tem o som de uma brisa, né, típica também de regiões litorâneas. O som que a família está produzindo ao brincar, dando passos sobre a água, né? A gente pode pensar que esses passos provocam esses sons. Eles podem estar rindo, também falando alguma coisa, gritando. Então, sons que eles produzem com os seus corpos, né? Só para dar uma ideia aqui. Mais uma imagem. E nessa imagem, que sons estão presentes? Primeiro são os elementos que a gente vê, mais uma família que eles estão fazendo ali, assando marshmallows, né? Numa fogueira ali mais ou menos improvisada. Então temos o som da fogueira, o som da floresta, som que é característico, típico. De repente até animais a gente pode ouvir aqui, né? Ou no caso, imaginar. Mais uma imagem. Esse aqui é de uma cidade. É um centro urbano e parece ser uma cidade já antiga pelo tipo de construção que ali temos. Temos ali uma igreja no centro da imagem, né? Uma torre e um sino. Será que esse sino toca às vezes? Então pensar nessa relação que o som tem com o lugar. Tem cidades, né, muito comum. Aqui em Curitiba também, na Matriz, às vezes a gente pode ouvir o sino badalando. Isso era muito comum antigamente, as pessoas inclusive se orientavam por meio do badalar do sino. Então hoje em dia é mais raro a gente ter que se orientar pelo sino, né? Porque a gente, com o celular, com o relógio, enfim, a gente tem a hora a qualquer momento. Mas era muito comum as pessoas se organizarem a partir do badalar do sino. Então ali temos pessoas também, veículos, tudo isso ali vai configurar um tipo de paisagem sonora. Deu para imaginar aqui, né? Então, essa é uma capacidade da nossa mente de conseguir pensar esses sons. Normalmente a gente fala imaginar, mas a palavra imaginar tem mais relação com imagem. Mas a gente também pode imaginar os sons, né? Não sei se daí a palavra fica adequada, mas de qualquer forma a gente pode pensar nesses sons, ainda que de modo abstrato, que eles não estejam ali presentes. A primeira proposta da aula de hoje, então, é você fazer exatamente isso. Você vai pegar uma imagem de algum lugar que você já foi, em alguma viagem, algum passeio, alguma coisa assim.
O ideal é que quanto mais elementos tiver na imagem, mais rico fica aí a descrição dos sons que você vai colocar ali. Você vai tentar lembrar os sons que compunham essa paisagem sonora. Pode ser a partir da sua memória mesmo, ou você pode deduzir como a gente fez aqui com essas imagens que a gente acabou de ver. A gente pode pensar nos elementos que estão ali e aí tentar, assim, dizer que sons estão ali presentes. Eu vou dar um tempo, você também vai precisar classificar esses sons em naturais ou artificiais. Então, o vento, o som da água, do mar, né, o som dos animais, são sons da natureza. Ou sons artificiais, o som dos carros, das máquinas, o próprio sino, né, que a gente viu ali, são sons artificiais. Se você quiser, você pode até traçar uma linha aí na sua folha e colocar uns de um lado e outros de outro, que você conseguir identificar nessa imagem. Vamos lá então.
bem, vamos retomando aqui. Agora eu vou passar aqui uma música para vocês. O nome da música é 4.33, tá? É uma música de um compositor chamado John Cage. Ele era maestro, músico, ele também... Eu já vou apresentar melhor ele, mas ele trabalhava com outras mídias também. Aqui no caso é uma versão, é uma animação feita a partir da composição dele, tá? Essa animação é mais recente, ela é de 2007, mas aqui é apresentada essa música do autor. Vamos assistir com muita atenção.
E aí, o que aconteceu na música? Ou melhor, aqui a pergunta mais apropriada seria: o que não aconteceu na música, né? A gente não teve nada sendo executado. Não sei se você ficou impaciente até com aquele tempo correndo ali e nada acontecendo. A personagem que a gente viu no vídeo, ela se posiciona no piano, mas ela não toca. E o tempo vai passando. É justamente disso que a música trata. A música foi composta em 1952, como eu disse, pelo John Cage. A música, na verdade, aqui é dividida em 3 partes, né? Parte 1, parte 2, parte 3, conforme a gente vê ali naquela partitura. Então aquela partitura ali foi datilografada, né? E ali tem os movimentos. Bom, o John Cage definiu um tempo para cada uma das partes da música. Nós temos o primeiro tempo, que é de 33 segundos, o segundo, que é de 2 minutos e 40 segundos, e o último, que é de 1 minuto e 20 segundos. Muito bem, então cada tempo aqui é um tempo para esse silêncio que o autor coloca, porque a música não foi executada, né? Então o John Cage ele faz uma composição usando apenas o silêncio. Na música, a pausa é equivalente aos sons, elas têm os mesmos valores. Então, o mesmo valor que tem um determinado som, o silêncio também tem. Aqui está o autor, o John Cage, para entender um pouquinho dessa composição, e aí a gente pensa: nossa, mas que coisa sem sentido fazer uma música que só tem silêncio e não tem nenhum som. Muitos colegas, inclusive, questionaram o John Cage, né, com esse tipo de composição, falando: nossa, o que você está fazendo com sua carreira? Isso vai virar uma piada e coisas do tipo. Mas a gente, para entender essa proposta dele, a gente precisa voltar um pouquinho. O John Cage, então, ele trabalha com a música experimental já desde a década de 40, né? Ele também era artista visual, ele participava de um movimento chamado Happening, que se assemelha à performance, né? Então é um momento na arte que você se prepara para que algo aconteça e às vezes você cria uma expectativa. Então é quase que uma música performática aquela ali que a gente viu. Bom, ele também está ligado à arte conceitual e participa de um grupo, de um coletivo chamado Fluxus. Por isso ele é um artista multimídia, né? E ele vai influenciar desde a música de vanguarda, ou seja, a música experimental, também a dança, também a música popular, ou a música pop, né? Então ele é um artista que acaba transitando por todos esses lugares por conta daquilo que ele vinha produzindo. Como eu falei, desde a década de 40, então ele já estava experimentando coisas, como o piano preparado. O que é o piano preparado? Vocês podem observar na imagem em que ele coloca ali objetos entre as cordas do piano. Então consistia em colocar essas peças que podem ser moedas, parafusos, colher e qualquer outra coisa entre as cordas, também no martelo e no abafador. Bem, como funciona o piano? Dentro do piano tem toda essa estrutura, né? A tecla vai acionar um mecanismo chamado martelo, que vai bater sobre uma corda. Por isso que é até difícil definir e classificar o piano em uma categoria apenas de instrumento. Ele é tanto um instrumento de teclas, quanto um instrumento percussivo, quanto um instrumento de cordas. A gente vai ver isso mais à frente também na classificação dos instrumentos. O fato é, ele colocava esses objetos entre as cordas e ele faz toda uma instrução de como isso deveria ser feito. É lógico que essa interferência no instrumento fazia com que ele tivesse um som único. E por mais que ele indicasse como ele fez isso, cada vez que alguém fosse preparar o piano, né, conforme as instruções dele, ainda assim o som seria outro. Então ele já estava numa incursão aqui na música aleatória, porque seria impossível executar ou se aproximar o máximo possível daquilo que ele já havia feito. Quando ele vai produzir essa música, em 1952, a 4 minutos e 33, ele faz essa versão para piano e ele apresenta aqui nesse lugar. Então ela foi executada pela primeira vez no verão pelo renomado pianista David Tudor, no Maverick Concert Hall em Woodstock, Nova York. Observe essa construção ali onde foi apresentada pela primeira vez a música. Trata-se de um espaço, né, semi-aberto, então temos todas aquelas aberturas ali onde fica o palco. Inclusive ele se projeta para a parte de fora do ambiente, tem alguns bancos ali.
Então vejam, o que estava pensando o John Cage quando compôs aquela música. Ele não queria, na verdade, ou ele não entendia que o silêncio estaria presente o tempo todo. Na década de 40 também, ele já inclusive havia experimentado entrar num lugar totalmente isolado dos sons, uma câmara anecoica, e havia constatado que, onde nós estivermos, haverá som. Esse tipo de sala, esse tipo de construção, isola a quase zero todo tipo de som e ruído. Ele estava ali sentado e ele começa a perceber que ele está ouvindo a circulação sanguínea, os batimentos cardíacos, os sons de repente da sua barriga e aí por diante. E ele constata, é impossível o silêncio. Com essa ideia da impossibilidade do silêncio, ele compõe uma música feita pelo silêncio. Não é porque ele achou que seria possível ter o silêncio como a gente pensa, mas ele sabia que, principalmente para esse espaço aqui que ele havia pensado, não haveria silêncio algum, porque todo o ambiente, toda a paisagem sonora faria parte daquela composição. Então, cada vez que essa música, que é composta só de pausas, é executada, ela, na verdade, ela traz para si a paisagem sonora. Então, ela nunca será executada da mesma forma. Até porque, enquanto a gente fica ouvindo a paisagem sonora, os sons são totalmente aleatórios. As coisas vão acontecendo. E isso é impossível repetir, por mais que se quisesse. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar novamente o vídeo aqui e a gente vai tentar captar a paisagem sonora do lugar que nós estamos nesse momento. A partir do momento que começar a contar ali o cronômetro em 0, você começa a notar todos os sons que compõem a sua paisagem sonora. Sons artificiais, sons naturais, dentro da sua casa, fora da sua casa, tudo aquilo que chamar a tua atenção você pode anotar durante esses 4 minutos e 33 segundos. Vamos fazer então.
Então, percebe como o silêncio é impossível? Então, a todo momento, por mais silêncio que a gente tente fazer, é impossível a gente obter o silêncio, né? Porque o que é o som? O som é a vibração do ar, provocada por todas as coisas que por aí estão. Então, quando você bate alguma coisa sobre uma superfície, quando você fala, tudo isso vai gerar ruídos, barulhos, sons, tá? É interessante a gente aqui pensar a partir desse exercício, né, da paisagem sonora, que a gente também pode perceber esses sons e começar a pensar na estrutura desses sons. Que sons se repetem com frequência? Que sons que incomodam? E que sons que são harmônicos, né? Sons que são agradáveis? Que sons que são fortes ou fracos? Todos esses adjetivos são possíveis quando a gente está pensando aqui essa ideia da paisagem sonora, dos sons e assim por diante. Aqui mesmo, na sala que eu estou, tem um barulhinho de uma máquina aqui que é constante, né? A gente, enquanto fazia o silêncio, a gente pode perceber. E isso, às vezes, a gente acaba nem percebendo, nem dando atenção e depois volta. É comum, né? Depende muito dessa seleção que a gente está fazendo no momento. Uma seleção auditiva, né? Para aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente percebe ou aquilo que a gente não percebe. Então, por isso que o tema da aula era os sons do silêncio, porque é impossível a gente ter silêncio, né? O silêncio é uma abstração. A gente pode sim pensar no silêncio intencional, principalmente na música, como uma pausa. A gente pode não tocar um instrumento naquele determinado momento. Aí sim a pausa, o silêncio, mas o silêncio já para esse campo, né? Para essa ideia geral do silêncio como ausência total de som, isso não existe, tá bom? Falando também sobre os elementos do som, nós vamos ver aqui ao longo de algumas aulas esses elementos, tá? São 4 os elementos que nós vamos abordar: a altura, a duração, a intensidade e o timbre. Hoje, a ideia é pensar um pouquinho mais em relação ao timbre. O que é o timbre? É a característica que diferencia ou personaliza cada som. Muitas pessoas falam que o timbre é a cor do som. E a gente sabe que aquilo que caracteriza o vermelho é diferente daquilo que caracteriza o verde, ou o azul, ou o amarelo. Então, cada cor é própria, é característica de acordo com aquele matiz, né? Assim também funciona para o som. Cada som é específico daquela fonte. Então, essa é a identidade do som. A gente pode, inclusive, pensar nas notas, né, definidas, que se você executa uma nota com um instrumento de sopro metálico, é diferente daquela mesma nota no piano, né? Porque cada instrumento tem um timbre diferente. Lembram que lá no início da aula eu pedi que você, na sua casa, você selecionasse 3 objetos, tá? Então pode ser qualquer tipo de objeto. A partir desses objetos você vai explorar modos de produzir sons com eles, tá? Modo intencional de produzir sons aí. Então você pode pensar aqui percutindo sobre ele, ou seja, batendo sobre o objeto, ou batendo ele sobre uma superfície, o chão ou a mesa, né? Friccionando esse objeto com os dedos, ou passando um outro objeto nele, uma caneta, por exemplo. E aí por diante. Então você vai anotar que objeto que você escolheu e que sons ele produz. Se você conseguir também, colocar os adjetivos desse som, né? O som é mais amadeirado, ou ele é um som mais estridente, ele é um som metálico, ele é um som mais irritante, ou ele é um som mais agradável, e assim por diante. Então, esse momento que eu vou deixar aqui é para você explorar o modo de produzir som com esses 3 objetos. Vamos lá então.
gente, então, espero que você tenha conseguido pensar esses objetos que você escolheu. Na próxima aula nós vamos continuar trabalhando a partir deles, né? A partir daquilo que você conseguiu criar aí com eles. Por hoje, então, é isso e até logo.